Otílio Rodrigues, esse tarifaço imposto pelos Estados Unidos da América, existe alguma possibilidade de essa medida tenha uma outra repercussão? Como diz a sabedoria popular, em toda crise está presente uma oportunidade. Os orientais, eles cultivam bastante esse princípio. Claro, nós sabemos que esse tarifaço pode impingir aos brasileiros um custo muito alto e ninguém tem ideia do que pode acontecer. Pode ser que venha trazer consequências danosas para a nossa economia, porque o Brasil é um país insignificante no comércio mundial e não tem como a gente peitar a maior potência econômica do mundo atual. Essa briga, nós teríamos muito mais a perder do que os Estados Unidos. Vamos examinar essa questão da perspectiva econômica. Participei essa semana de um congresso em São Paulo, onde tiveram diversos especialistas do Brasil e do mundo, e naquele congresso foi discutido a questão do agro, foi discutido também a questão da COP, que vai acontecer em Belém no final deste ano. O tarifaço não poderia deixar de ter. O que a gente infere de todas essas questões é que ninguém gostaria que acontecesse esse tarifaço. Numa guerra, todos perdem, ninguém ganha. O comércio mundial entre os países deveria ser entendido por todos os países como uma ferramenta pacífica. Quando você comercializa, ninguém tem interesse de destruir o outro, o adversário, o rival. Nós devemos ter, sim, é bom, estimula a concorrência. Seria uma grande oportunidade esse momento para o Brasil aproveitar, se nós tivéssemos um governo sério, que não é o caso do governo que nós temos hoje, independentemente de posturas ideológicas, mas dados objetivos. O tarifaço está gerando a oportunidade da gente refletir, a sociedade brasileira, o governo brasileiro, os cientistas brasileiros, a academia brasileira, refletir sobre a questão do comércio internacional. A economia brasileira é uma das mais fechadas do mundo. Somente 9 países têm um grau de fechamento da economia maior do que o Brasil. E uma prova disso, nós nos classificamos entre as 10 maiores economias do mundo. Entretanto, nós participamos apenas com 1,4% do volume de comércio mundial. Por que nós não estamos aproveitando ou não estamos participando com pelo menos 10% do comércio mundial? Essa é uma questão de fundo que não está sendo discutida. Nós temos potencial, nós temos recursos, nós estamos simplesmente aquém 7 vezes do nosso potencial. E por que não estamos? Porque as tarifas que o Brasil aplica no comércio internacional, em nome de uma ideia obsoleta, de uma suposta soberania nacional, de proteção à indústria nacional. E aí o Brasil, historicamente, ele se apresenta como uma das economias mais fechadas do mundo. Isso traz sérias consequências para a sociedade brasileira, por isso que eu estou colocando como uma grande oportunidade, porque seria um momento para a gente repensar estrategicamente como o Brasil sair de uma forma resiliente, construir aquilo que o Nassim Taleb chama de antifragilidade, que é a capacidade do organismo de, diante da dificuldade, da dor e do sofrimento e do problema, ele se sair muito maior. Mas é isso. Para a gente pensar estratégias para posicionar o país, para fazer jus ao potencial que nós possuímos. Esta é a questão mais importante nesse momento. Quais os principais prejuízos para o conjunto da sociedade brasileira em vista dessa condução política, como você disse, equivocada? Para responder essa tua questão, eu lembro aqui, lá nos idos da década de 80, quando nós estávamos em picos, quem é que não lembra da famosa reserva de informática? Em 1984, o governo Figueiredo, em nome dessa ideia de nacionalismo que é apropriada pelos partidos de esquerda, que cultivam essa ideia de nacionalismo, que é um ideal nobre, proteger a indústria nacional. Em 1984,
foi criada uma lei chamada Reserva da Informática. Essa lei, eu me lembro muito bem, e eu lia a revista Exame e a revista Senhor, e eu me lembro quando foi lançada essa lei. O que ela propunha? Defesa dos interesses nacionais, dar mais investimento para pesquisa científica no Brasil. Tudo muito bonito, alinhado com essa filosofia do PT e, embora tenha sido feito por um governo militar. O que resultou nisso daí? Atraso tecnológico, enquanto que o mundo estava, naquele momento, criando uma IBM, desenvolvendo uma IBM, uma Apple, desenvolvendo uma tecnologia de ponta, o Brasil permaneceu no atraso. A lei de informática trouxe como consequência um atraso tecnológico para a indústria nacional, protegendo a indústria nacional, e a indústria protegida não tinha estímulo ao crescimento, ao desenvolvimento. E aí o que aconteceu? Muita pirataria, atraso tecnológico, só prejuízo, e nós tínhamos que adquirir produtos ultrapassados, produtos obsoletos, tecnologia obsoleta. Este é um exemplo. Quais são os prejuízos dessa política? Gera ineficiência, gera baixa produtividade. Por quê? Porque não expõe a indústria nacional à competição. Se o governo protege a indústria nacional, não expõe a indústria nacional a um ambiente competitivo, não tem estímulo à inovação. E qual que é a consequência? Produtos de baixa qualidade, o atraso de toda ordem, custo muito alto, e aí quem paga tudo isto é o consumidor brasileiro, é o cidadão comum, porque nós poderíamos estar numa situação muito melhor, muito mais bem privilegiada, se a gente tivesse dentro de um comércio internacional, onde, naquilo que eu sou bom, eu vendo para o exterior, que é o caso do agronegócio brasileiro, e naquilo que eu não sou bom, eu compro do exterior. Essa é a vantagem do comércio internacional. E há uma diluição, uma expansão dos ganhos de eficiência e produtividade para todas as nações. Se a gente permanecer nessa política, isso só vai trazer mais prejuízos para o Brasil. O custo Brasil impede a atratividade do investimento internacional, muito capital internacional poderia vir para aqui. O custo Brasil impede a burocracia brasileira, cria barreiras ao comércio, a livre transações de produtos e serviços, que poderia trazer ganhos de renda para a população brasileira, ganhos de eficiência, e o consumidor brasileiro poderia estar muito mais satisfeito e tendo acesso a produtos muito mais avançados. Quanto custa um iPhone para o consumidor americano? Quanto custa um iPhone para o consumidor brasileiro? É um absurdo, significa 2 vezes os impostos de importação. É muito mais vantajoso você fazer uma viagem aos Estados Unidos, comprar um iPhone, e a diferença de preço paga a viagem. E eu só troco um iPhone a cada 5 anos, mas eu prefiro ir aos Estados Unidos, comprar o iPhone lá, porque a barreira que o governo brasileiro impõe, a tarifa que eu tenho que pagar para um iPhone no Brasil, paga o valor de uma passagem de hotel e tudo mais. Só para ilustrar aqui como exemplo concreto desse raciocínio que eu estou defendendo. Teriam outros ganhos mais específicos que você destacaria se o Brasil não impusesse tantas dificuldades para esse relacionamento do comércio internacional? Mas é que essa é uma questão, Erivan, que ficou, vamos dizer assim, escondida em toda essa discussão aí do tarifaço, que o Brasil é um dos países de economia mais fechada do mundo. Então, quais seriam os ganhos? Maior eficiência da indústria local, uma diversificação da pauta de exportação, atrairia mais capital internacional, uma abertura ao comércio internacional, provocaria também acesso das empresas brasileiras às cadeias de valor internacional. As empresas e os profissionais brasileiros, nessa abertura de mercado, nós teríamos acesso à inovação, à tecnologia, a aplicativos. E aí seria o seguinte, nós importaríamos isso a um custo mais barato, isso traria efeitos importantes na produtividade da indústria brasileira, nós conseguiríamos produzir produtos e serviços mais baratos, traria ganhos para o consumidor brasileiro, como também proporcionaria uma pauta mais diversificada de exportações. Tem muitos outros que a gente poderia destacar, sempre dentro daquela lógica. O
que eu, como cidadão, ganho com isso? É nesse sentido que eu estou trazendo esses questionamentos.